Olá pessoal, agora iniciamos a nossa segunda aula do assunto hidrostática, que estuda fluidos em repouso. Nesta aula nós aprenderemos como definir densidade e massa específica e as diferenças de cada conceito e semelhança também, né? Fluidos em equilíbrio, pressão e unidade de medida de pressão, lei de Steve em pressão hidrostática, sobre o princípio de Pascal, o chamado paradoxo hidrostático, os conceitos de pressão absoluta, pressão manométrica e manômetros, e vamos ver o princípio físico ou os princípios físicos envolvidos na utilização de um aparelho chamado esfigmomanômetro, aquele que você utiliza para medir a pressão arterial lá na farmácia ou no hospital, né? Então, a densidade ela representa a concentração, uma medida da concentração de matéria em certo corpo. Quanto mais massa esse corpo apresentar, ele vai ter uma maior densidade quando você compara volumes iguais. Ou seja, se você pega duas esferas de mesmo raio, uma de uma certa substância e uma outra de uma outra substância, ou até duas esferas de mesmo raio, mas feitas também de mesmo material. Se você pega a razão entre a massa que essa esfera tem, de cada uma dessas esferas, e o volume que elas ocupam, aquele que tiver um maior valor para essa razão, ou seja, para esse quociente, essa divisão entre massa que a esfera tem e o volume que a esfera tem, vai ser um corpo mais denso, certo? Então, quanto mais denso esse corpo é, maior a concentração de matéria, mais concentrada é a matéria nesse corpo. Ou seja, ele ocupa melhor os espaços internos. Então você não tem grandes espaços internos quando você compara um corpo mais denso com um outro corpo menos denso. E aí é interessante a gente diferenciar e definir, né, entender a ideia de corpo maciço. Um corpo maciço é aquele que não apresenta ocos ou espaços vazios em seu interior. Claro que aqui a gente está falando em termos macroscópicos, ok? Uma esfera maciça, no caso aí, ou seja, que não tem espaços vazios no interior, vai ter uma densidade maior que uma esfera com uma cavidade interna feita de mesmo material. A massa específica, por sua vez, é uma propriedade da substância. O seu cálculo é obtido também a partir da razão ou divisão entre massa e volume, mas aqui tenhamos um cuidado. Quando você fala em massa específica, para fazer essa razão massa por volume, você só pode fazer isso quando tiver uma substância pura. Até porque a massa específica é uma propriedade do material, como você tem, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, etc. Então, a massa específica ela caracteriza o material. A massa específica para um corpo deve ser feita, deve ser calculada, né? O cálculo deve ser realizado para corpos chamados de homogêneos, isotrópicos e maciços. Corpos maciços, como a gente já viu antes, são aqueles corpos que não têm espaços em seu interior. Um sistema ou um corpo homogêneo é aquele que apresenta uma só fase. Então você olha para ele, você não vê diferenças entre uma região e outra. Já um sistema isotrópico, para uma determinada propriedade, no caso aí a massa específica, ele não apresenta diferenças no valor dessa propriedade, ou seja, no valor dessa razão massa por volume, ou dessa massa específica, quando você olha para direções diferentes do material. Ou seja, se você olha para um material na direção horizontal, você vai ter o mesmo valor de massa específica. Na direção vertical, o mesmo valor de massa específica. Em qualquer direção diagonal, também você vai ter o mesmo valor de massa específica. Então, se eu pegasse, por exemplo, um material em forma de um paralelepípedo, então eu poderia ter fibras ao longo dele, né? Então, digamos que na direção paralela a essas fibras, essas linhas daquele paralelepípedo, desse material, você tem um certo valor de massa específica, diferente das direções que sejam ortogonais a essas fibras ou essas linhas. Então você não teria mais um material isotrópico. Por quê? Porque quando você olha para direções diferentes, você observa valores diferentes para a mesma propriedade. Como a gente já falou, né? Tanto a massa específica quanto
a densidade são calculadas da mesma forma. Você pega a razão entre massa e volume, sendo que no caso da massa específica, você precisa ter em mente que o corpo vai ter que ser feito de um só material, de uma só substância, e esse sistema tem que ser homogêneo, isotrópico e maciço, ok? Aí nesse caso, densidade e massa específicas serão idênticos. Quando você tem uma outra situação em que você está com um corpo que é feito de duas ou mais substâncias diferentes, você pode calcular a massa específica? Não. Como a gente viu, se tem substâncias diferentes, não faz sentido falar da massa específica para esse corpo ainda. Mas você pode calcular uma densidade média, que não se confunde com esse conceito de massa específica. Então, quando você tem corpos que são feitos de 2 ou 3 ou mais materiais diferentes, você deve calcular a densidade média. Deve-se falar em densidade média. A gente viu também na aula anterior o conceito de tensão, né? E ela tem 3 tipos, que são a tração, a tensão normal ou pressão e as tensões tangenciais ou de cisalhamento. E a gente viu que uma das propriedades dos líquidos e dos fluidos em geral é que eles não conseguem equilibrar tensões tangenciais ou tensões de cisalhamento. Então, por mínima que ela seja, por mínima que seja a tensão tangencial aplicada, esse fluido, esse líquido, no caso aí, se a gente pegar um líquido, ele não vai conseguir equilibrar. Logo, ele não vai estar mais em equilíbrio, ok? Então, como a gente aqui está na parte de hidrostática, que trata de fluidos em equilíbrio, a gente já sabe, nesse caso, que não estamos considerando a atuação de tensões ou de forças na direção tangencial à superfície de contato, né? Se uma força estiver atuando, ela vai atuar sobre a superfície do fluido e a gente vai trabalhar com superfícies onde a força atua perpendicular a tais superfícies, ou seja, correspondendo ao conceito de pressão. A ideia de pressão, que no caso vai ser a razão entre força e área. Temos algumas unidades muito utilizadas para pressão, né? Mas a unidade padrão, que é do Sistema Internacional, é o Pascal, que corresponde a uma força, cada Pascal, né, cada 1 Pascal, corresponde à força de 1 Newton atuando numa área, para uma superfície de 1 metro quadrado. Mas temos também outras unidades de medida de pressão que são muito utilizadas também, em outras áreas ou até na física algumas vezes. É o caso, né, do milímetro de mercúrio, lembrando lá da química, né? Hg é do nome em latim do mercúrio, né? Hidrágeno. E atm é outra unidade de medida, que é a atmosfera. Então, no caso, por exemplo, a pressão atmosférica no nível do mar é aproximadamente 1 atm, 1 atmosfera. Uma lei muito utilizada e que a gente já sabe informalmente, muitas vezes mesmo antes das nossas aulas de física da educação básica, é a lei de Stevin. Como a gente vai ver, a lei de Stevin nos diz que a pressão dentro de um fluido, ela aumenta com a profundidade. Então, por exemplo, se você mergulhar no rio ou no mar, você vai observar que vai haver um aumento de pressão quanto mais você desce, quanto mais você atinge maiores profundidades dentro daquele rio ou daquele mar. E isso também tem efeitos biológicos, né? Então, se você olhar os mergulhadores, eles não podem retornar, se eles estão a grandes profundidades, eles não podem retornar à superfície muito rapidamente, porque eles podem ter alguns problemas de saúde, até podem vir a morrer por embolia, etc. Digamos que eu pegue uma porção de um fluido, certo? Você vê aqui na figura uma porção que eu destaquei do fluido em azul mais escuro, de todo o fluido que é esse azul mais esmaecido aí. Então, o que é que a gente observa aqui do desenho? Você vai ter uma pressão tanto na superfície inferior desse cilindro em azul mais escuro, quanto na tampa ou superfície superior desse cilindro mais escuro. Na parte de baixo, na tampa de baixo, nós temos uma pressão P, e na parte de cima nós temos uma pressão P0. E esse cilindro que a gente adotou aí tem uma altura igual a ΔH, sendo que a superfície da tampa tem uma área A. A gente pode, nesse caso aí, tentar descobrir qual é a força líquida que está atuando
nesse cilindro de fluido, né? Fluido qualquer. Essa força líquida, se a gente pegar o conceito de pressão, né, que é força sobre área, se pressão é força sobre área, logo a força vai ser quem? O produto da pressão vezes a área, certo? Então, nesse caso, a pressão na tampa de baixo do cilindro de fluido vai ser P vezes A, onde P é a pressão na parte de baixo e A é a área da tampa de baixo. A outra força na tampa de cima vai ser P0, que é a pressão na tampa de cima, vezes a área. Observe que a gente pegou aqui um cilindro circular reto, então nesse caso as áreas das tampas de cima e de baixo são iguais, então eu representei pela mesma letra A. Só que essa força líquida aí vai ser igual a quem também? Vai ser igual ao peso desse cilindro de fluido aí. E quem é a força peso aí? Vai ser massa vezes a gravidade. Como a gente já viu no estudo lá da dinâmica na unidade anterior. Só que a gente pode representar essa massa em termos da densidade do volume. É só você lembrar o seguinte, quem é a densidade? No caso aí, que representa pela letra ρ. Então, ρ é a razão entre a massa e o volume. Logo, quem vai ser a massa? Vai ser densidade vezes volume. Então, no nosso caso, a massa que apareceria, né, nesse produto mg, que é a intensidade da força peso, essa massa seria o produto da densidade pelo volume. Só que observando aqui o nosso cilindro, a gente vai observar que o volume desse cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Só que quem é esse produto, área da base vezes a altura? Vai ser esse A, razão aqui no desenho, vezes ΔH. Então, em vez de ser ρ vezes V, densidade vezes volume, eu posso explicitar esse volume V como produto de A vezes ΔH, porque A vezes ΔH é quem? É o volume do cilindro. Logo, massa é densidade vezes volume. Ou, no nosso caso, a massa vai ser densidade vezes a área da tampa, que é a área da base do cilindro, vezes ΔH, que é a altura do cilindro. Então, assim a gente compreende de onde veio essa primeira expressão aqui do slide. Se a gente divide tudo pelo fator comum, que observando aqui vai ser justamente a área A, então dividindo ambos os membros dessa igualdade aí por A, no membro à esquerda só vai sobrar P menos P0, no membro da direita vai sobrar apenas ρ vezes ΔH vezes G, ou seja, P menos P0 é igual a ρ vezes ΔH vezes G. Se eu isolar a pressão P no membro esquerdo e jogar o P0 para o outro membro, o membro direito, a gente obtém essa última expressão, que diz o quê? Que a pressão a essa profundidade aí, ΔH, é igual a P0, que é a pressão na tampa de cima, mais a densidade do fluido vezes ΔH vezes G. Muita atenção aqui. Observe que na nossa construção, quando eu estou falando em peso igual a força líquida, eu estou falando em peso do fluido, certo? Então, essa coluna cilíndrica de fluido tem um certo peso. Então, esse ρ aqui, quando a gente fez a mudança da relação de massa para produto de densidade vezes volume, esse ρ se refere à densidade do fluido, não de um corpo mergulhado no fluido. Então, prestem atenção nisso, ok? Essa densidade aqui é a densidade do fluido. ΔH é a altura da coluna de fluido, acima dessa posição onde está a tampa aqui, inferior, né? E G é a nossa aceleração da gravidade. Se, por exemplo, essa tampa de cima estivesse em contato com o ar, ou seja, essa tampa de cima já fosse a superfície da massa líquida em contato com o ar, esse P0 seria quem? Seria a pressão exercida pelo ar da atmosfera, que nós chamamos de pressão atmosférica.